dia, pessoal, todos bem? Galera, o dia hoje já começa especial, né? Porque hoje é o Dia das Mulheres, então, feliz Dia das Mulheres pra nós, né? Dá um beijo aí na sua mãe, na sua tia e deseje feliz Dia das Mulheres pra ela, porque hoje é um dia importante. Aí, recadinho aí pra vocês, mulheres. Com o seu jeito especial de ser, você é um exemplo de amor, perseverança, coragem e determinação. E inteligência. Então, parabéns pelo seu dia. Que seja aí um dia muito especial para todas as mulheres pertencentes à família de vocês. Pessoal, o assunto de hoje é a correção da atividade que foi ministrada no dia 4/3. Então, vamos lá? Pega seu material para a gente poder fazer a correção. Eu vou ler os textinhos aqui e aí vocês vão acompanhando aí com o material de vocês, tá? Como eu não imprimi, em alguns momentos eu vou ler aqui pelo celular a atividade, tá bom? Então, começa lá com o texto que é da música do Renato Russo, né? Da Legião Urbana. O texto diz o seguinte: quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Gente, eu tenho uma dificuldade enorme de ler essa música sem cantar, mas eu não vou cantar pra vocês não, porque vocês não merecem uma tragédia dessa plena segunda-feira. Tá, mas vamos lá, seguir, né? Na música do Eduardo e Mônica, no que se refere ao narrador escolhido, há o que há, né? Então, vamos ler aqui o que há. Primeira opção: narrador-personagem, pois além de narrar os fatos verídicos ou não, né, faz parte da história contada. Sendo assim, personagem dela. Esse tipo de personagem apresenta uma visão limitada dos fatos, já que a narrativa é conduzida sob seu ponto de vista. E aí, será que é essa opção? Vamos ver a próxima? Opção B. Narrador testemunha, pois é uma das personagens que vive a história contada, mas não é um personagem principal. C. Narrador onisciente, pois ele sabe de tudo o que acontece na narrativa, seus aspectos e comportamento dos personagens, podendo inclusive descrever situações simultâneas, embora essas ocorram em lugares diferentes. Ou opção D, narrador observador, pois presencia a história, mas diferentemente do que acontece com o narrador onisciente, não tem controle e visão sobre todas as ações e personagens, né? Confere os fatos, mas apenas de um ângulo. Será que é essa? Vamos analisar a última opção. Narrador onisciente neutro, pois relata os fatos e descreve os personagens. No entanto, não tenta influenciar o leitor com opiniões a respeito dos personagens, falando apenas sobre os fatos indispensáveis para a compreensão da leitura. E aí, minha gente? Tenho certeza que vocês acertaram, né? Que a resposta correta é a letra A, tá? Pois lá na música, né, o narrador, né, é o narrador personagem, porque além dele narrar os fatos, né, que são verídicos ou não, né, ele também faz parte da história contada. Sendo assim, né, personagem dela. Esse tipo de personagem apresenta uma visão limitada dos fatos, já que a narrativa é conduzida pelo ponto de vista dele, tá? É uma fofoca que tá rolando ali, né? Então, na questão 2, a gente vai ter a seguinte pergunta. Deixa eu achar, questão 2. Sobre as características dos gêneros textuais, é incorreto afirmar que... Gente, presta atenção nessa palavrinha, incorreto. Você tem que achar o que é errado. Qual é a afirmativa que está errada a respeito das características dos gêneros textuais? Vamos ver? Olha só. Opção A. Os gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas.
bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Tá errado isso aqui? Não tá, né? Tá certo, é isso mesmo. Letra B. Os gêneros textuais são estruturas relativamente padronizadas que variam de acordo com as várias situações comunicativas. E aí, tá errado? De novo, né? Não tá errado, é isso mesmo. Letra C. Os gêneros textuais são estruturas bem definidas, limitadas, que podem apresentar-se sob a forma de 5 tipos diferentes de texto. E aí? Como assim, né? Vamos analisar? Tá, letra D. Os gêneros textuais podem ser representados na linguagem verbal e não verbal, em anúncios publicitários, charges, tirinhas e também nas reportagens e notícias, e-mails e etc. Tá errado? Não tá, né? Não tá errado, é uma afirmação correta. Letra E. Os gêneros textuais, por adequarem-se às necessidades linguísticas dos falantes, de acordo com a mudança histórica e social, são incontáveis, diferentemente do que acontece com os tipos textuais. Então, essa aqui também não está errada, né? Então, só resta pra gente aí de afirmação incorreta a letra C. Os gêneros textuais são estruturas bem definidas, limitadas. Não são limitadas, gente, tá? E podem apresentar-se sob a forma de 5 diferentes tipos de textos. Então, a única opção aqui que está incorreta é essa. Vamos lá para a próxima questão? Questão retirada lá do Enem de 2010. Deixa eu localizar aqui para mim a questão. Tá, vamos ler o textinho. Olha só. O textinho aí de Machado de Assis diz o seguinte: Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço, negro e português, Francisco José de Assis e Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua. Perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula em escola pública, a única que frequentou o autodidata Machado de Assis. Bom, pessoal, aí a questão diz o seguinte: considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de... que é esse texto aí, né? Opção A: fatos ficcionais relacionados a outros de caráter realista relativos à vida de um renomado escritor. Tá. B: representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana. Ou C: explicação da vida de um renomado escritor com estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. E aí, minha gente, qual dessas aqui? Tem mais opção, vamos analisar mais, espera aí. Questão D, aliás, opção D. Questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. É isso que está falando lá no texto? Não, né? Não é isso. Letra E: apresentação da vida de uma personalidade organizada sobretudo pela ordem tipológica da narração, com o estilo marcado por linguagem objetiva. Bom, gente, nós chegamos aqui na nossa opção. O texto aqui ele se constitui da apresentação da vida de uma personalidade organizado pela ordem tipológica da narração com o estilo marcado pela linguagem objetiva. Mais objetivo que aquilo, impossível um texto aqui ser, né? Então, resposta correta, letra E. Bom, vamos lá para a questão 4. Questão 4 pede para você preencher os parênteses com os números correspondentes e em seguida assinalar a alternativa que indica a correspondência, né? Então,
Primeiro vamos entender o que é cada um desses assuntos? Então, olha só, nós temos o primeiro assunto que é narrar. Então, o que é narrar, né? Narrar é o desenrolar de fatos acerca de um acontecimento. Vamos entender cada um dos tópicos primeiro para poder marcar quem é quem aqui na fila do pão. 2. Argumentar. O que é argumentar? Argumentar é defender uma ideia ou uma opinião alegando uma série de razões que a apoiem, tá? Então você vai aí escolher um assunto para você argumentar e você vai trazer uma série de opiniões que apoie, né, aquilo que você está defendendo. Aqui é a opção 3. Expor. O que é expor? Fazer ficar em evidência. Essa é fácil, né? Não precisa nem de muita explicação a respeito do que é. Descrever é fazer a descrição oral ou escrita de algo, alguém ou a si próprio. Você pode descrever, inclusive, você, tá? E aí, 5, né? Prescrever. O que é prescrever, né? Ordenar, estabelecer de modo claro, compreensível, determinar e regular algo, alguma coisa, né? Então, vamos lá para a gente poder marcar aí as opções aí, né? O que vai ser cada um. Deixa eu achar aqui a questão. Tá, você tem aí, dentro da ordem, a opção aí que você tem que marcar, né? Então, a sua primeira frase você vai marcar como item 5. O item 5 é prescrever. Então, o que é prescrever? Ato próprio de textos em que há a presença de conselhos e indicações de como realizar ações com o emprego abundante de verbos no modo imperativo. Lembra lá da receita de bolo? Acrescente 2 colheres de açúcar. Esse verbo acrescente, ele está no modo imperativo, ele está mandando você fazer uma coisa, tá? Próximo, a segunda frase lá, você vai enumerar com o número 3, tá? Deixa eu localizar aqui qual foi a opção, que eu já esqueci, qual que era. 3, expor. O que é expor? Ato próprio de textos em que há apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicações, avaliações, reflexões, né? Faz-se o uso da linguagem clara, objetiva e impessoal. A próxima frase você vai enumerar com 1, que é lá narrar. O que é narrar? Ato próprio de textos que se encontram em um fato fictício ou não, acontecido num determinado espaço e tempo, envolvendo personagens e ações, temporalidade, né? A temporalidade aí é fator importante nesse tipo de texto. Então, até agora nós temos 5, 3 e 1 na sequência. Próxima frase, que você vai marcar aí com o item 4, que é descrever. Ato próprio de textos em que há a apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicações, avaliações e reflexões. Nesse caso, faz-se o uso de uma linguagem clara, objetiva e impessoal. E aí a última, que é essa aqui, é impossível errar, que só sobrou essa, né? 2. Qual é o ponto 2? É argumentar, né? Então, ato próprio de textos em que se conta um fato fictício ou não, acontecido num determinado espaço e tempo, envolvendo personagens e ações. A temporalidade é fator importante nesse tipo de texto, tá bom? Tranquilo até aí? Alguém com dúvida? Se vocês tiverem dúvida, é só mandar mensagem para mim, tá? Então, pessoal, seguindo aqui com mais um recadinho para as mulheres, porque a nossa correção foi essa, a gente vai encerrar por aqui. Então, mulheres são símbolo de força, determinação e por isso merecem respeito, amor e dedicação. Então, feliz Dia das Mulheres para nós. E aí, um recadinho agora geral para todos. Mulher, menino, criança, periquito, papagaio. Seja a mudança que você deseja ver no mundo, tá? Então, como é que você pode promover essa mudança? Estudem! Estudem para transformar o mundo em um lugar ideal, para que todos vivam em paz, né? O futuro depende de vocês.
Vai depender de... É clichêzinha essa frase, mas é a verdade, tá? O futuro depende de vocês. Eu sei que não está sendo fácil, não é um momento fácil estar estudando desta forma, estar distante dos amigos, mas vamos perseverar, vamos estudar que vai dar tudo certo. Bom, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar mensagem que das 7h30 às 11h30, aliás, das 7h30 ao meio-dia, e de 1h30 até as 5 da tarde, eu estou disponível para esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Tanto aqui pela plataforma, quanto pelo grupo de WhatsApp. É só mandar mensagem. Então, beijão para vocês e ficamos por aqui.